Vem aí mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. Está no ar o programa da Prefeitura de Espumoso. Dez horas e 34 minutos, 10h34, hoje sábado, dia 20 de junho. Estamos aí na reta final do mês de junho. O inverno chega amanhã oficialmente aqui no Hemisfério Sul e nós gaúchos sentimos o frio aí no couro mesmo, como diz o ditado, né? Vamos lá, começando mais um programa da Prefeitura Municipal de Espumoso. Nossa ex-colega, a nossa Tânia Dil, perguntou por que não começou o programa, né? Ainda não tinha começado porque o nosso vice-prefeito estava aqui ao telefone, então a gente preferiu, né, esperar ele, né, terminar a sua conversa para a gente começar o programa, né? Não vamos ser indelicados também de começar o programa com o nosso vice-prefeito ao telefone, tá? Dada a resposta aí para a nossa amiga Tânia Dil, que está nos ouvindo, com certeza um abraço para ela. 10h35, começamos então aqui, hoje a gente recebe aqui então o Marcos Gugel, secretário de Transportes e Trânsito de Espumoso, e o vice-prefeito Juliano Pazinato, né, para a gente conversar. A nossa pauta de hoje, né? Vocês prepararam algumas informações para os ouvintes, nossos munícipes de Espumoso, programa que é voltado aos nossos munícipes, né? Prioridades nos meses de inverno será a recuperação de estradas, né, Marcos? E também o aterro na ponte da Vila Borão e limpeza de tubos. Bom dia, Marcos. Bom dia, vice-prefeito também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da Planetário. Agora aí está chegando a época do inverno, né? Então a gente tem que estar fazendo uma preparação um pouco diferenciada nas nossas estradas, né? Se preparando para as previsões futuras que vêm para frente aí. Estamos fazendo um trabalho de empedramento de estrada, limpeza de bueiros, né? Que é um ponto fundamental que tem dado muito problema, né? Tubos finos para muita vazão. Então a gente está fazendo esse trabalho também. Estamos aí com a britagem, agora vai parar por uma semana, motivo de estragar o britador de novo, né? Mas logo está retornando aí. E no momento a gente não está mexendo em estrada sem fazer o empedramento, né? Até porque essas previsões de bastante chuva aí, se você mexer uma estrada hoje sem fazer o empedramento, dificulta mais ainda do que deixar como está, né? E vamos, os trabalhos normais. Nosso trabalho vem ser como trabalho de dona de casa, né? Nunca a gente termina. Acaba numa ponta, tem na outra, mas estamos aí para fazer, né? Muito bem, é que esse clima aí também não dá para mexer muito, né, nas estradas, assim, questão do chuva, enfim, né, agora temos um período de chuva aí programado, né, então daqui a pouco é melhor deixar como tá, só dar fazer aquela manutenção básica mesmo, né, Marcos, para que o pessoal consiga, né, se locomover. Isso aí, assim, até eu estava comentando com o Juliano aqui antes, em off, que para de chover um exemplo hoje, tu não consegue trabalhar amanhã na estrada, né? O barro, a sarjeta com água, então tu tem que dar aí mais 2, no mínimo 2 dias de tempo bom para você voltar aos trabalhos que estava fazendo. E então é um período curto, os dias são mais curtos, né? Dificulta mais também, mas para enxugar, no caso, que é menos sol, né? Menos claridade. Mas vamos fazendo, né? Na medida possível a gente está fazendo, quando o tempo nos permite, estamos aí 100% no trabalho. E o nosso vice-prefeito, Juliano Pazinato, é um cara que vive as estradas do interior diariamente, né, Juliano? Tem empresas, tem, enfim, lavoura aí no interior, então também, né, tá sempre, tá sempre ao olho do vice-prefeito aí, né? Bom dia, Juliano, bem-vindo. Bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes da Planetário. É um prazer estar aqui participando desse programa semanal da Prefeitura Municipal. Esse final de semana a gente vai ter a oportunidade de falar aí com o Marcão, falar sobre as estradas do nosso município. Uma preocupação bastante grande nossa, desde a campanha falávamos nisso e acredito que o Marcão tem desempenhado um trabalho que tem satisfeito não só a nós, mas também aos munícipes, porque o empenho dele é muito grande, da equipe toda, ele está de parabéns pela maneira que ele conduz o setor dele. A secretaria? A pasta dele, porque, na verdade, são 5 patrolas, né, Marcão? Acho que 6 ou 7 caminhões, mais reta escavadeira, mais escavadeira hidráulica, então é uma equipe grande e quando uma pessoa só faz o serviço bem feito, não resolve. Então, se a pasta está andando bem, é porque toda a equipe está de parabéns e o Marcão, pela condução que ele tem, está de parabéns também. Temos uma malha rodoviária aí no nosso município
de mais de 2.500 quilômetros, então não é nada fácil manter ela em dia. A gente tem algumas prioridades. Desde o início do governo, optamos por definir as estradas principais, as artérias que escoam todo o fluxo do nosso município, e é onde a gente tem debruçado mais o nosso empenho. Quando é possível, a gente faz os acessos e as outras vias. Muitas vezes a gente ouve reclamação de algumas pessoas, lá no fim da grota lá, tá difícil de sair, tem 2 quilômetros de estrada ruim, mas tem 50 de estrada boa para vir até a cidade. Então a gente tem priorizado isso, manter estradas principais, como a que vai para Bela Vista, a que vai para o Campo Comprido através do depósito, essa que vai para o Campo Comprido através da serra, e tem sido onde o Marcão tem se empenhado. Estamos trabalhando bastante com brita. Eu arrisco a dizer que nos últimos 60 dias devemos ter distribuído 400 ou 500 cargas de brita nas estradas, ou mais de 1.000, Marco? Mais de 1.000. Eu tenho a data ali do início dia 15 de março. Até agora foram 1.160, se não me falha a memória. O nosso operador que carrega, ele faz um controle diário. Todos os dias ele passa tantas cargas de brita, né? E isso, eu acho que tem feito a diferença. Nós temos hoje com estradas, dá um pouco de barro, dá, mas passou ali um dia, a estrada está firme, não se pode cruzar tranquilo, né? Claro, existe aqueles, que nem o Juliano comentou, alguns pontos específicos que ainda faltam uma manutenção melhor, que a gente vai procurar corrigir com cascalho, né? Aonde esses pontos estão dando problema, faz o cascalhamento e depois a britagem. Então você vê que não é pouca brita, isso é muita brita, né? E que nem o Juliano disse, isso não é trabalho é de uma equipe, né? Eu acho que todo mundo pega junto, a administração nos dando o suporte que nós precisamos, né? E nossos funcionários sendo incansáveis, que eu sempre digo, trabalhando direto para atender melhor nosso povo, que é o que o povo merece, né? E precisa também, né? Muito bem, tá certo. E tem aí já uma projeção do conserto do britador aí, quando é que vai estar recuperado? Você falou que deu problema, é isso? Ela estragou agora essa semana que passou. Sexta-feira a gente já levou ele a Flores da Cunha, é longe, né, para ser feito o conserto. E o cara da mecânica lá vai nos dar um parecer segunda-feira, mas acredito que final de semana talvez já esteja aí. Então coisa de momento aí só, não vai parar. Coisa rápida aí já está resolvido. Muito bem, você falou que nós temos uma malha viária aqui bem extensa, né? Nosso município é um município grande em território, né? Nós temos aqui um núcleo no município, que é a cidade, né? O centro urbano. Não parece, né? Mas somos maiores que Passo Fundo aí, né? Em questão de território, de área rural. Nosso município é muito grande, nós temos uma área... E era maior ainda, né? A área plantada de verão de espumoso é 60 mil hectares. Fora as áreas de campo, de banhado, mata. Então, nosso município realmente é muito extenso. É um dos mais extensos da região. Não tem na volta aqui nenhum do nosso tamanho. E, então, essa malha viária dificulta bastante as operações do Marco, e a gente... É ruim falar, mas a gente herdou uma prefeitura que tinha um parque de máquinas muito envelhecido, muito sucateado, e a gente está conseguindo renovar aí. O Marcão, esse ano, o ano passado nós trabalhamos só na revisão e reforma das máquinas, né, Marcão? Esse ano já a secretaria dele incorporou mais um caminhão traçado, truque, mais uma reta escavadeira. Agora, no mês de julho, nós vamos incorporar mais uma reta escavadeira, mais uma patrola. Então, é a administração municipal dando atenção ao produtor rural. A gente sabe do momento ruim do agronegócio, mas a prefeitura não consegue agir na parte financeira do produtor. O que nós conseguimos é melhorar as vias para ele, melhorar a maneira de que ele transite nas estradas. O Fábio, da Secretaria da Agricultura, tem feito alguns programas para ajudar a agricultura familiar. Agora estamos entrando também na agricultura de médios produtores e grandes. Teremos novidades agora no segundo semestre. Temos certeza que a gente vai estar olhando muito para esse meio rural. E é importante dizer que a administração municipal, em julho, já vai estar incorporando, então, mais 2 ou 3 máquinas ao parque de máquinas para melhorar a nossa estrutura viária do município. Muito bem. O senhor falou em máquinas, em patrola. Patrola eu acho que é o termo geral que a gente chama, né? Mas temos máquinas especiais, retroescavadeira, carregadeiras. E a questão das estradas depende muito de motoniveladora, né? Que é a principal, aí eu acho, que é aquela patrola que tem aquela lâmina embaixo ali, né? Motoniveladora, é chamado o nome. E aí temos disponibilidade, quantas hoje na nossa parque de máquinas? Hoje nós contamos com 5 patrolas.
Motoniveladoras. Isso, exatamente. 5 motoniveladoras. Isso. Só que, assim, ó, que nem o Juliano comentou, bastante deficitários na parte mecânica, né? São Sim. patrolas que eu vou te dizer, já temos 3 bem antigas, mas que com o passar agora dos tempos a gente vai procurar renovar essa frota aí, a nossa administração está trabalhando para isso, né? E aí com certeza vai melhorar o nosso desenvolvimento dos trabalhos nas estradas também, né? Até porque 2.500 e poucos quilômetros aí para ter uma manutenção, né, sólida, aí tem que ter uma máquina específica, que é a questão da motoniveladora, né? Que é a principal máquina aí para alargamento de estradas, enfim, manutenção de estradas. Pode falar, prefeito. Vice-prefeito. Nós, nessa questão, exatamente, a motoniveladora é uma que nós estaremos recebendo agora no mês de julho para melhorar essa manutenção das estradas. Quem transita no interior tem percebido o que o Marcão tem feito de trabalho com a equipe dele. Estão sendo alargadas as vias, está sendo aberta a sarjeta para dar escoamento, porque se você não melhorar a via, simplesmente patrolar ela e não levantar ela e fizer o escoamento de água, a cada chuva o problema volta a acontecer. Então nós estamos fazendo um serviço que vai deixar a durabilidade das estradas muito melhor. Muito bem, boa notícia, né? Boa notícia. E aí a gente vai falar agora do outro tema aqui também, falou de estradas então, né? Estão trabalhando, estão se empenhando, está acontecendo, né? As estradas estão aí, o Juliano é prova, né? Que a gente falou agora, a gente está sempre aí nas estradas do interior de Espumoso, né? No caso do comércio dele, enfim, né? Enfim, da empresa dele também. Aterro na ponte da Vila Borão, esse tema foi trazido aqui na Câmara de Vereadores, é um pedido feito lá também, questão aí é do Pontão dos Manecos, acho que é a Vila Borão, ali próximo, ali tem uma ponte com a questão do aterro. Fale pra gente então essa questão, Marcos. Rodrigo, esse caso do aterro, quando foi trazido para a Câmara, já tinha sido iniciado, na verdade, né? A gente já estava iniciando ali, estamos dando seguimento, está bem adiantado. Te digo assim que hoje já está aí com em torno de 40%, 50% dele feito. E nos próximos dias, assim que o tempo permitir, a gente quer finalizar. Acho que é uma obra bastante importante, que beneficia as comunidades de Vila Borão, Pontão dos Manecos, que principalmente essas duas, claro que vai beneficiar todos, mas as duas que mais usam, né, que é o acesso entre as duas comunidades. E a gente quer fazer um trabalho também naquelas estradas que são, que nem o Juliano comentou, muito estreitas. E assim que a ponte estiver pronta, já vai fazer um alargamento e ali vai ser um ponto bastante usado, sabe, principalmente por agricultores, o pessoal que tem que cruzar de uma lavoura para outra, tem acesso nos dois lados, para ser mais uma escoação do produto por ali também, que vai encurtar caminhos, né? Então é muito importante essa obra ficar finalizada. Eu acho que os veículos pesados que passam e as pontes têm que estar mais reforçadas. Temos aí pontes novas aí, né, no interior que atendem, né, veículos de grande porte, né? Antigamente não era assim, né? Uma ponte de madeira supria, né? Mas hoje em dia a gente sabe, né, com o crescimento aí das frotas, aí o peso também elevado, temos que ter pontes, né, que vão resistir. Temos aí bem assistidos aqui, né, de pontes no nosso interior. Exatamente, Rodrigo. A gente teve a infelicidade de ter lá em 2023 aquela enchente daquele tamanho, e aquilo trouxe no ano de 24 a conquista de algumas pontes. Foram os projetos enviados para a Defesa Civil, e o município foi contemplado com 5 novas pontes realmente muito robustas, muito grandes, e que o município não teve custo nenhum, veio todo da Defesa Civil. São recursos federais que vieram através da Defesa Civil, mas infelizmente essas pontes não foram contempladas ao mesmo tempo com os aterros, e nós herdamos então essas pontes que o governo federal entregou, pontes enormes, com algumas até com acho que 8 metros de altura, né, Marcão? Essa última que está sendo feita aqui na Vila Borão, ela chega quase a 8 metros de altura, 7 metros, passa de 7 metros e meio de altura o aterro. E aí, para a gente mexer nos aterros, parece que é uma coisa assim, é só encostar o caminhão lá e começar a puxar. Nós temos que continuar fazendo as estradas, continuar a manutenção desses 2.500 quilômetros de vias, e temos também que fazer as pontes. Então, as 4 primeiras pontes já estão operando, já estão com os aterros prontos, só que elas consumiram mais de R$1 milhão, né, Marcão? Na verdade, são 5 pontes, são 5 prontas já, e mais uma 6. São 6? Isso. Então, 5 prontas, elas já consumiram mais de R$1 milhão do caixa livre da prefeitura. E agora nós temos essa última, e ela foi estrategicamente deixada por último, porque a gente estava contando com dinheiro federal para ajudar a fazer, porque esse é o maior aterro, e a gente acredita que é um aterro aí que vai consumir em torno de
400 mil reais só numa ponte. Questão, o governo federal, a ponte é assim, é um modelo padrão. Chega lá, tipo, como se fosse largado lá a ponte, pô, agora vocês fazem um acabamento. Exatamente. A contrapartida do município seria, ó, deixem em condições de uso. Então parece que é pouco, mas nós em 1 ano e meio aí vamos consumir 1,5 milhão só em aterro de ponte, né? Imagina quanta estrada dava para fazer com isso. Isso comprava mais uma moto niveladora. Olha só. E aí você falou da questão das estradas, alargamento de estradas, dá aquela ênfase para as gerais, né, que são as principais estradas que a gente tem, que tem o transporte escolar, transporte de leite, transporte em geral, né, de grãos, enfim, de produção, no caso. E muitas vezes a pessoa não entende, né, Marcos e Juliano, que tem que ter prioridade, né? Tem trabalho com prioridade, né? Não é, se a gente for atender cada chamado, né, que minha estrada está estreita, mas tem que ver se é prioritário lá ter um alargamento de estrada lá naquela região. Talvez não, né? Talvez a gente tem que ter as prioridades, sempre é feito por escalada, né? Exatamente. Assim, ó, é que nem eu sempre digo, a gente não pode a cada chamado você deslocar uma máquina. Você tem que ter montar um cronograma por região e vai se fazendo tudo que tem que fazer, né? Claro que existem aqueles casos de extrema necessidade, que aí sim a gente não vai deixar ninguém, né, no caso, sem acesso para não deslocar a máquina, a gente acaba deslocando. Mas o objetivo é fazer o que está na região, né? Se passa, se deixa feito o que está naquela região, para por um tempo não precisar voltar, né? Muito bem. E tens um parque de máquinas aqui itinerante também, que fica em alguns locais, por exemplo, estabelecido, para não ter saída e volta. Quando você está trabalhando no depósito, ele fica lá. Sim, depois ele sai dali para outro. É isso que eu comentei, né? Quando a gente está numa região... Aproveita-se o tempo ali. Geralmente a gente tem 2 ou até 3 equipes, a gente monta as equipes, né? 2 ou 3 equipes de trabalho. Uma está numa região, a outra está na outra, e aí foca naquela região, né? Vamos fazer entrada, vamos fazer a geral, trabalhando com alargamento. Acho que esse ponto de alargamento é um ponto muito importante. Nós tínhamos estradas aí que, com o crescimento da agricultura, o maquinário, né, máquinas maiores, não estava mais dando acesso. E era um anseio da comunidade que nos pediu alargamento. E a gente está fazendo. É uma coisa mais demorada? Porque não é como tu patrolar uma estrada, né, tu fazer um alargamento. Depende de botar uma escavadeira lá, de tirar aquele material, aquele excesso de material. Então ele é mais demorado, mas por outro lado está ficando muito bom onde a gente está fazendo, o pessoal está muito contente e a gente quer chegar assim num nível de quando chegar ao nosso final do nosso mandato, tá com todas as estradas em condições alargadas e para que se consiga, sabe, de uma ponta a outra do município ter uma trafegabilidade melhor, né? Hoje existem pontes também bastante deficitárias, estreitas, com certeza agora no passar do tempo e a gente vai tentar organizar isso aí para resolver esse problema, né? Muito bem, você falou em alargamento de estradas, o pessoal tem uma noção aqui, né? Não é só pegar e passar a lâmina e alargar, né? Temos ali consolidada uma sarjeta, né? Uma vala, uma valeta, como o pessoal chama, tem que ser fechada e construída a outra, né? E tudo isso demanda uma compactação correta, não é somente chegar e fazer, demanda tempo. Então, alargar a estrada pela ótica, talvez, de quem está nos ouvindo, e não é errado, a pessoa tem uma ótica dela, né? Uma visão dela. É simplesmente pegar a lâmina da máquina, muitas vezes, e passar ao lado e largou a estrada. Mas não é assim, todo um trabalho de engenharia por trás, né, Juliano? É bem complicado, sabe? É remoção de material em todas elas. Porque geralmente, onde essas estradas estão estreitas hoje, né? A vegetação cresceu, capoeira, então isso tu não pode jogar para dentro da estrada. Questão ambiental também, né? A gente sempre faz com licença, né? A gente é tudo dentro do correto. A gente tira uma licença, vai lá, remove aquela vegetação, aquela capoeira, joga numa vala, algum lugar que não vai dar problema, para fazer o alargamento. É isso que dificulta um pouco, que demora mais, né? Com certeza. Juliano, vamos... tem um outro dificultador desse assunto que parece brincadeira, mas às vezes a mesma pessoa que pede para alargar a estrada é o que não deixa aumentar cortar um pedaço do barranco para o seu lado. Então, a gente tem muita dificuldade com isso, porque para você alargar uma estrada, vamos dizer, de 1 quilômetro, que tiver 3 lindeiros, 3 pessoas acessando a estrada, os 3 têm que permitir que você aumente o corte do barranco do seu lado, ou às vezes até mude uma cerca. Temos um outro problema, que é do escoamento de água, porque a estrada, o segredo da estrada é escoamento. A estrada não pode ter água. E a gente tem enfrentado que muitos produtores fecharam os escoamentos das águas de sarjeta. E aí cada vez mais água na sarjeta, mais água dentro da estrada. E a gente precisa escoar essa água para fora e precisa ter a compreensão dos lindeiros das estradas, que para alargar a estrada a gente precisa derrubar mais um pedacinho do barranco, né? Então a gente até está encaminhando para a Câmara, né, Marco,
uma lei municipal que vai permitir isso, porque se torna injusto, às vezes, alguns gargalos em algumas estradas, porque algumas pessoas simplesmente não querem que a estrada seja alargada em benefício de um todo. Muito bem. E aí, somente, então, se não der pela conversa, né, de boa, temos que criar uma lei, né? Isso aí, por isso que a gente, né, para que seja aí atinge todo mundo, né? Todo mundo é igual, né? Exatamente. Não tem como fazer uma obra muitas vezes. Vem beneficiar todos, né, Rodrigo? Sim. Todos vão... É uma coisa que todo mundo usa, eu acho que nada mais justo que todo mundo ceder o seu barranco lá para a gente conseguir organizar a estrada, né? Muito bem. Vamos continuando por aqui, então. Temos aí também a limpeza de tubas. Onde seria essas limpezas de tubas? É na cidade, aqui dentro do... Não, Rodrigo, no interior a gente tem muito. No interior muitos também? bueiros, né? E, assim, a maioria não comporta a quantidade de água que escoa, né? E aí acaba entupindo e atravessando a estrada. Então a gente está agora, ultimamente, com a equipe praticamente direto, fazendo esse trabalho de troca de bueiros, aonde está trancado, a gente destranca, e se não tem como, a gente desmancha e faz de novo. Então acho que é um ponto importante, porque depende dessa tubulação para a conservação das estradas também, né? O momento que você tiver, que nem o Juliano disse, uma escoação de água melhor, vai te favorecer bastante na manutenção das estradas, né? Ajuda, a água não fica, né, concentrada na via, não imposta na via ali, né? Porque muitas vezes, né, adianta você ir lá botar uma pedra, né, fazer uma compactação, e daí com o excesso de chuva, né, acaba lavando, né, tirando a maioria da brita ali. Então tem que ser em partes, como a gente falou, né? Começa ali, tem que ter um bom escoamento, né, uma boa vazão da água pelas sarjetas, né, pelos tubos que vocês estão fazendo a limpeza, e depois, claro, daí sim começar a trabalhar, né, o leito da via, dá para se falar assim, né? A pista hoje, de rolamento. Um dos exemplos que dá para citar, né, Juliano, eu acho que é a famosa subida do Morcego. Foi a vida inteira um problema, né? Calcanhar de Aquiles. E a gente fez um trabalho lá que acredito que agora foi resolvido um dos problemas bem complicados, que é uma estrada também de bastante acesso. Fica em qual localidade isso aí? É no São Domingos, entre São Domingos e Depósito. Aqui, né? próximo. Isso. Mas que é um trecho que não é tão grande, mas que dava problema muito, devido à grande extensão de água, né? A água vem em queda livre a descer ali em torno, acho que de 1 quilômetro e pouco, né? E era um problema sério, né? Acredito que agora, com o trabalho que a gente fez lá, vai ser resolvido isso aí, né? Que é um dos exemplos que dá para citar, né? Qual foi o trabalho que vocês fizeram lá então para a gente trazer aqui? Foi feito... A gente fez alargamento de estrada, abertura de sarjeta, aumentamos a tubulação que dava problema de trancar e atravessava a estrada, fizemos um encascalhamento com cascalho e depois colocamos brita. Então ficou uma estrada bem firme, uma estrada que acredito que não vai mais dar problema. E você nessas andanças aí pelo interior, né? Como é que você tem recebido aí ideias, sugestões, né? Dos munícipes, como é que do seu trabalho, vamos falar assim, né? O pessoal tá te apoiando. Falamos aí com o Juliano, desculpa te cortar, que ele falou que tem que ter um entendimento do pessoal para largamento de estradas, né? E uma cooperação, né? A cooperação, então você está tendo essa cooperação também quando você chega, enfim? Da grande maioria, sim, Rodrigo. As pessoas entendem, sabe? A grande maioria. Claro que existem aqueles casos que não entra na cabeça que tem que ser feito isso, né? Mas a gente respeita a opinião de cada um, né? Mas a grande maioria sim tem apoiado, tem visto o trabalho que a gente está fazendo, a dedicação nossa, dos nossos funcionários, da administração, em fazer um trabalho diferenciado, né? E eu acho que as pessoas entendem isso, sabem que não é do dia para a noite que a gente vai conseguir mudar tudo, porque é muita extensão, é aquela coisa, quando você acaba, de repente dá uma chuva forte, você volta de novo, mas na medida do possível o pessoal está nos entendendo, assim. Claro, vai existir aquelas pessoas que não existe o que agrade, né? Existe a famosa política no meio, né? Que por mais que você esteja fazendo bem, tem alguns que não admitem que você está fazendo, né? Mas eu acho que assim, ó, a grande maioria da nossa população e do interior está muito contente com as estradas. Muito bem, então as estradas do interior, hoje tirando, né, essa avaliação positiva sua, né? É importante isso, porque eu acho que, como cidadão, eu não transito muito no interior, né? Porque não tem o porquê, né? Mas a gente tem recebido aí, né? O pessoal está falando que tá boa as estradas mesmo, está sendo bem cuidada. A presença efetiva ali da Prefeitura Municipal está sendo, né, reconhecida, né? Porque a gente percebe aqui. Então, né, nada mais que é o trabalho que vocês têm que prestar mesmo, né, Marcos? Que nem eu disse, eu sempre falo aqui, Juliano, que estrada, cidade limpa, isso aí é o mínimo, né? Tem que ter, né? Não pode retroceder, né? A gente não está fazendo favor nenhum, né, Rodrigo? É uma obrigação nossa, é um dever nosso. A gente assumiu esse compromisso e com certeza vamos fazer o melhor possível, né?
Muito bem. Rodrigo, o PIB do nosso município, mais de 50% dele é agronegócio. Uhum. E a mão que a gente consegue estender firme para o agronegócio são as estradas, né, Marcão? Exatamente. E a gente não pode pecar nisso. E a nossa gestão aí, minha e do Dr. Gerson, desde o começo apoiou. O produtor e quem não é produtor também, mas mora no interior, pode ter certeza que não tem máquina parada desde que nós iniciamos a nossa administração, se não for por algum motivo de quebra, de alguma pane, de alguma coisa. Em nenhum momento a gente disse não, para as máquinas para segurar a despesa com a secretaria. Exatamente. Nunca foi feito isso. Estamos chegando ao final de 18 meses. Acredito que os 18 piores meses da nossa administração estão se encerrando porque tivemos muitas coisas para resolver, tivemos que pegar o ritmo também do trabalho e em nenhum momento a gente parou. Então, quem mora no interior pode ter certeza que nos próximos 30 meses que temos pela frente aí, a administração vai continuar apostando muito em melhorar as estradas. A gente sabe que algumas estradas mereciam uma atenção maior ou melhor, mas o serviço que a gente gostaria de estar fazendo era cascalhamento mesmo. Só que cascalhamento vai uma carga de cascalho a cada 10 metros, Marcão. É mais ou menos isso aí, né? Então tu imagina fazer, não vamos nem fazer a conta, né? Mas se a cada 10 metros São 2.500 vai uma carga, quilômetros. são 2.500 quilômetros, vamos dizer que nós tivéssemos que fazer só em 10%, em 250 quilômetros, fazer esse ensaiamento, bota no papel aí, vai ver como é que fica a conta. Então a gente vai fazendo onde a gente acha mais importante. Prioridades. E as prioridades. Agora, antes eu e o Marcão estavam falando da estrada daqui da Cooperativa Velha, que vai até o Campo Comprido, passando pela Serra. A gente sabe que tem 2 ou 3 pontos críticos. Nós vamos fazer o cascalhamento nesses 2 ou 3 pontos críticos. E o resto da estrada nós vamos laminar, vamos botar brita, vamos tentar arrumar. Mas a gente vai atacando sempre aos pontos críticos mesmo. Que tem sempre problemas recorrentes, né? Sempre tem. E assim, é a manutenção mesmo, né? Daqui a pouco não vai solucionar um problema porque a gente está trabalhando com a natureza, né? Com coisas que não que fogem muitas vezes da nossa alçada, né? E daqui a pouco, claro, bom, aconteceu, vamos lá, vamos refazer, né? Vamos sempre assistindo, trabalhando, empenhado, isso é importante, é o empenho, né? A vontade de fazer. A estrada é o seguinte, ó, quando chove é barro, né? E quando tem sol é muita poeira. Então esses 2 pontos aí não vamos escapar disso. O que nós temos que fazer é dar as melhores condições, né? Com a britagem, essas coisas, tipo que nem a gente, uma das nossas preocupações grandes é com essas previsões que vem agora aí, né? Que o pessoal, tomara, queira Deus que não seja tudo isso que estão falando, né? Mas a gente já está procurando se prevenir já com esse empedramento e coisas assim, né, para aguardar essas previsões e que queira Deus fale, né? É verdade. Salvo engano, tirando Tapera e Selba, né, que são divisas que a gente tem fluviais aqui, né? Limites fluviais, que é Tapera e Selba, eu acho, né? Mas os outros, Mormaço, Soledade, Campos Borges e Alto Alegre, acho que é tudo por via terrestre. Então, quer dizer, ali as estradas, né, tem a confluência das estradas ali, né? Tunas também, tem... Acho que são... também, né? Acho que Lagoão, vai a Lagoão ainda? Jacuizinho. Acho que Jacuizinho, Jacuizinho. São Jacuizinho, Tunas, Campos Borges, Alto Alegre, Soledade. São esses e Mormaço. Isso aí. Esses 6 municípios aí, né, que a gente também depende da colaboração, né, dos outros gestores também, né, daqueles municípios lá, né. E aí você sai daqui, chega lá, né, então vai até ali, né. Infelizmente, claro, não é estadual, é municipal, né, temos que chegar até os nossos limites. Mas, então é bastante área, né, que a gente tem, né, confluência aí, limites com municípios aí. Então você sai daqui, vai até a divisa de Tunas, Jacuizinho, Campos Borges, Alto Alegre e Mormaço e Soledade. Tapera e estrada, né? Tapera e Selba não, porque a gente tem a divisa do Rio do Jacuí ali, não pega, então, né? O bom é que pudéssemos sonhar com trechos de asfalto, de vias vicinais, seria, né? A gente circula na região aí, a gente vê que um trecho ali entre Tapera e Lagoas dos Três Cantos foi asfaltado, já um trecho, acho que não sei se é 5 ou 8 quilômetros, dá gosto de andar. A gente sabe que do Mormaço
indo lá para cima, pro lado de Soledade, para como é que chama lá, Marcão? Hoje o Mormaço é bem privilegiado nessa parte. Ele tem até nas comunidades São Sebastião, que sai pela direita e depois liga na BR lá em cima pelo Espraiado, aqui pela região de cima, né? Nós temos o pontão aqui, né? Que tem o acesso, né? De asfalto. Mas o asfalto ainda é uma utopia, dá para se falar assim, com toda essa malha. Toda a dificuldade, a hora que a gente conseguir fazer imagina, 5 quilômetros de asfalto, alguém vai criticar que nós devíamos ter melhorado os acessos de terra de chão cascalhado. Então vai ser uma dificuldade. E nós temos municípios do estado aí do Rio Grande do Sul que ainda não tem acesso asfáltico, né? Imagina, né? Como é que pode, né? E, enfim, isso é coisa ainda estamos na luta aí por esse asfalto entre Espumoso e o Mormaço, né? Existe uma possibilidade agora de o governo do estado, quem sabe, anunciar um trecho inicial da obra. E preocupado com isso, eu já estive conversando com o presidente do nosso partido, Giovanni Cherini, e temos dentro do nosso partido, no meio do Marcão aí do PL, temos uma pré-candidatura já de uma pessoa ao governo do estado. E Cherini me falou que se porventura nós atingirmos a nossa meta, que é eleger o futuro governador do estado, a obra de Espumoso a Mormaço, ou ela continua se ela já tiver sido iniciada, ou ela vai ser feita se ela não tiver sido iniciada. Vai ser prioridade. Vai ser uma prioridade total. Cherini aqui do Mormaço, presidente do partido, então acho que se a gente conseguir colocar o nosso governador lá, vai ser uma realidade para Espumoso nos próximos 4 anos. Uma obra muito importante porque encurta o caminho da BR-386, né? Conosco aqui, com certeza, né? A gente imagina, né? A principal rota de escoação de acesso à capital do estado é a 386, que está em obras, né? Plenos vapores aí, plenos pulmões, vamos falar assim, pleno vapor a plenos pulmões. E então encurtaria, né? Até para quem vem e a quem vai, né? É uma obra importante Centro-Serra, porque vai, né, para cá também. É uma obra, Rodrigo, importante demais por comércio. Comércio. Porque nós somos um polo regional. Tem muita gente que está lá nos escutando agora no Mormaço, porque Mormaço é mais perto de Espumoso do que de Soledade. Muitas das pessoas do Mormaço são espumosenses, na verdade. Então, eu acredito que se a gente tiver essa ligação asfáltica, o Mormaço vai estar cada vez mais ligado ao Espumoso. Isso ganha o nosso comércio, ganha a área médica de Espumoso. Então, com certeza, a gente vai batalhar muito para tornar essa possibilidade uma realidade, porque também encurta para nós as estradas, né, Marcão? É, uma das estradas aí que a gente dá muita atenção, da Bela Vista. Exatamente. Uma estrada difícil, de muita argila, uma estrada que quando chove, ela amolece, né, Marcão? E vocês estavam falando antes de o porquê de tirar a água da chuva, porque, na verdade, o que a gente precisa é impermeabilizar o solo. Quando o solo encharca, ele amolece. E se você tiver um abaulamento, tiver uma camada impermeável em cima, a água escorre para os lados e não amolece o meio da pista, né? Então, queria aquela nata por cima ali, né? Aquele barrinho mole ali. Mas vamos transformar isso numa pista preta aí de asfalto nos próximos 4 anos. Com certeza, olha só, tá aí então o Juliano Pazzinatti já está em conversa aí, né? Com suas lideranças aí, né? Do partido dele, no caso aí, que tem um pré-candidato já aqui, né? A governo do estado, e tem também um deputado que é daqui, né? Deputado federal que também está em pré-candidato novamente, que é o Cherini, que é natural do Mormaço, tem mãe natural de Espumoso, enfim. Então é uma possibilidade grande aí de a gente ter essa obra. Mas ela já tinha que ter sido iniciada, né? Não sei, porque daí a questão do Funrigas e teve a questão das enchentes, enfim. Sempre tem uma desculpa também, né? Vamos falar bem o português, que a gente não nasceu hoje, né? Ele está tendo uma dificuldade. Na verdade, o estado teve dificuldade nos últimos anos. Temos muito poucas estradas construídas e não cabe a nós julgar isso. Sim. Mas a gente sabe que não saiu, né? Não saiu. Assim como a ponte aqui da VRS 817 também, né? Que também está nos planos aí. Até hoje também estamos ali com... Olha, aquela ponte vai para o céu, né? Porque olha o que ela já tem feito aqui pela nossa região. Porque aqui, Centro-Serra, né? Quem vai por aqui, passa caminhão pesado, passa todo tipo de veículo, máquinas agrícolas, máquinas pesadas. Além de estreita, é uma ponte que está bem debilitada, né? É perigosa, né? Várias vidas já foram perdidas ali. Com certeza, nós temos a questão do inverno, agora muita neblina, claro, né? Muita neblina, com uma pessoa que não tem o conhecimento, né? Chega ali e se depara ali, né, no meio do nada ali, com uma ponte que não tem uma guarda e que é estreita.
E que tem o para e siga, né? Tem que parar daqui e parar. Nós aqui temos a cultura, já conhecemos, sabemos, né? Mas muitas pessoas que vêm de fora... Eu acho que ainda assim, eu vou até ser aqui meio, né? Dá pouco ainda coisa. Acontece pouco acidente ali ainda. Pelas condições daquela ponte ali, temos que erguer as mãos para cima ainda, né? O último caminhão que caiu era de um... que morreu, o motorista era um cara de fora, que não conhecia. Que não Quando conhecia. chegou ali, se surpreendeu com aquilo e tinha que parar e vinha outro e caiu da ponte. Caiu da ponte, é isso aí, como eu disse, a gente daqui que sabe, né? Mas são coisas aí que a gente vai, né? Cada vez que a gente, quanto mais a gente fala, né? Mais a gente movimenta, né? Mais o público também, mas não queremos passar aqui, eu não quero passar aqui por falastrão, porque eu falo, mas não sou eu que tenho que resolver, eu apenas trago a notícia, né? E a gente tem que trazer, tem que falar. Tem pessoas que estão na incumbência de resolver esse problema, não sei porquê, o DAIR é difícil ter acesso, Juliano mesmo sabe, né, Juliano? Dificilmente os nossos vereadores aqui já estiveram lá, né? Protocolando lá com o DAIR e eles chegam lá e mostram o mapa para você, segundo os nossos vereadores aqui, né? Não fui eu que fui até lá, mas que, tem isso, tem coisa mais urgente, como se a nossa não fosse, né? Mas sabe, Rodrigo, que a gente não pode... A gente fala DAIR, mas é DAR, né? A gente até não pode se queixar do DAIR, a gente é muito bem recebido lá em Passo Fundo pelo Luiz Antônio, pelo Gerson, a equipe deles lá. E eles, na verdade, eles atiram com as armas que tem, né? Não são eles que definem. Isso eu falo e as palavras que eu ouvi, né? Que a gente ouviu, que a imprensa ouviu, né? Aqui da questão do... E, na verdade, as regionais do DAIR, elas são executoras, né? Elas não definem trabalho, elas recebem a ordem de trabalho. E, infelizmente, a gente teve muito pouco investimento em estrutura de rodagem nos últimos anos. E é só olhar a malha rodoviária do Rio Grande do Sul, quem sai dar uma volta no nosso estado e segue depois para Santa Catarina e Paraná, entende que está diferente a coisa, né? Santa Catarina era um estado que há 20 ou 30 anos atrás a gente ia para lá e se surpreendia com o atraso deles. E agora a gente vai para Santa Catarina e se surpreende com o salto. Com o avanço. Que eles deram, né? Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que mudar, né? Pois é isso aí. Mas a questão da ponte ali, Joana, que eu me refiro, né? Questão que faz anos, né, cara? Isso aí não tem mais como a gente tapar o sol com a peneira, né? Tem que, ou muda governo, ou entra governo, ou fica governo, tem que ser resolvido, né? Porque isso aí é uma questão que impacta diretamente com nós aqui do município de Espumoso, Alto Alegre, enfim, né? Exatamente. Melhora-se as estradas? Melhora-se, mas e aqui? E aí vai ficando aquela espinha, aquele calo no pé ali que é... Pois é, isso a gente tem que pensar também na nossa região aqui. Mais algum assunto que vocês queiram explanar aí para os nossos munícipes? Você como representante aqui do Executivo, né? Como vice-prefeito e o nosso secretário aqui de Transportes e Trânsito, mas é Trânsito do Interior, daí no caso, veio esse nome aqui, Juliano, até vou corrigir uma coisa aqui no ar, porque você não estava aqui. Veio a questão aqui, o Marcos, a primeira vez que ele veio aqui, como trânsito, eu perguntei para ele sobre a questão da Oswaldo Júlio Verlon, que está abalroada ali, né? Tem por causa do caminhão, excesso de peso, ele falou, mas não é não é minha... É urbano. É urbano, trânsito do interior, então. Isso é urbano aí, né? Não, mas eu acho que assim, Rodrigo, passar para o pessoal ali que a gente está aonde ainda não conseguiu chegar, a gente sabe que tem uns problemas e para resolver nas estradas, a gente vai chegar nos próximos dias, né? Uhum. Voltando para Espumoso, então, aqui, né? Voltando para Espumoso, agora vamos voltar para... Que é a sua, né? Nosso território. Assim que o tempo permitir, a gente agora entrou ali na região da Pratinha, terminamos o Pontão dos Cavalos essa semana, conseguimos fazer um trabalho bom ali. Entramos na região da Pratinha quinta-feira, a gente iniciou o trabalho ali. E por sinal já recebemos crítica que deu barro, mas eu vou comunicar ao cidadão que a gente só iniciou o trabalho, a gente não finalizou, então está um trabalho em andamento ainda, né? Que com certeza agora nos próximos dias vai ficar um trabalho bom também, de qualidade, que é o que a gente está priorizando. E aí depois a gente tem essa estrada da Serra que também já está merecendo os consertos de novo, fazer um trabalho diferenciado e de novo. Na outra vez que a gente fez, a gente estava com o britador estragado e não conseguiu fazer uma britagem parelha nela, né? Mas que na próxima agora que a gente vai fazer, vamos fazer de ponta a ponta. Sabemos que tem dois problemas sérios lá nessa estrada da Serra, até nós estivemos olhando ontem, e estava se planejando, se o tempo deixar, talvez de tarde a gente vai resolver esses dois problemas, que são bem, bem complicados. E é isso aí, acho que é agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com nossos munícipes, né? Passando para eles o que a gente está fazendo. E dizer que trabalho, vontade de trabalho da nossa parte, da parte dos nossos funcionários, da administração, jamais vai faltar. A gente está aí para
resolver os problemas, que dentro da medida do possível, queremos que esteja tudo em dia. Muito bem, Marcos Gugel, né? O nosso secretário de Transportes e Trânsito. Juliano Pazinato. Exatamente, Rodrigo. Foi um prazer hoje a gente bater esse papo aí, direcionado mais esse assunto da Secretaria de Transportes e de Obras Rurais, né, Marcão? Melhorias no interior e... veio para mim trânsito aqui, não sei a nomenclatura, como é que... Exatamente. É isso aí. Mas é importante que eu quero deixar a mensagem de que a administração municipal continua trabalhando firme, buscando todas as áreas do município, a gente não fecha o olho para nada. Tá o Thiago fazendo um excelente trabalho lá na secretaria dele. Nessa época ele tem uma preocupação bastante grande com abrigo, com agasalho, com roupa, então ele está tocando essa parte ativamente dentro da secretaria dele. Quem passar lá na frente vai ver que a secretaria está em obras, Secretaria de Desenvolvimento Urbano vai receber uma nova fachada, uma nova repaginação, recepção. Então logo os munícipes vão ver a edificação que vai estar sendo construída lá em frente para melhorar a estrutura dele. Essa semana também tivemos no início das 22 casas que estão sendo construídas do programa Casa é Sua, em convênio com o governo do estado. Eu e o doutor tivemos acompanhando as obras, estão em andamento já, a gente ficou muito feliz com o que a gente viu. Estivemos também dando uma verificada na obra do ginásio esportivo do bairro Arroio, também está mais da metade do serviço sendo encerrado. Lá teremos vestiários, teremos banheiros, teremos copa que servirá não só ao ginásio, mas também ao complexo esportivo ao lado, o campo de futebol. A gente está dando andamento a novos projetos junto ao cemitério também, que logo mais a comunidade vai tomar conhecimento. A Secretaria de Educação está aí em reforma de várias escolas. A Dânia está bastante preocupada com a conclusão do primeiro semestre do ano. O Gilvan está com as contas todas em dias, o Fábio está com o Gilvan da Fazenda, né? Sim. Está redondinha a nossa situação financeira, nossos tributos todos pagos, está tudo funcionando. A gente tem o Fábio aí com aquela quarta-feira dele com a feira do produtor familiar, com a feira lá em frente à praça, também tendo sequência. É um programa que a gente encampou e vai dar sequência. Estamos batalhando bastante agora para tornar realidade agroindústrias no nosso município. É uma pauta que ele está tocando muito. O Marascata está conseguindo embelezar a cidade. Quem anda pelo Oswaldo Júlio Verlan viu que estão pintados os cordões, a limpeza está sendo feita, estão pintando faixa de segurança. Me ajuda aí, Marcão. A Letiane está muito preocupada. Vou fazer um chamado aqui em relação à Secretaria de Saúde, que o pessoal dê atenção à vacina da gripe. A gente está com os índices bastante baixos, nós temos vacina, temos grupos prioritários, crianças e terceira idade, principalmente, precisam ser vacinados. A gente sabe que os casos mais complicados dessa influenza que está ocorrendo por aí atinge as crianças, os mais jovens e os de terceira idade. E a maioria dos casos graves são de pessoas que não se vacinaram. Então, faz uma forcinha, vai no seu posto de saúde, faz a vacina, é rapidinho, olha, não leva 5 minutos lá, sai vacinado e evita uma gripe aí que pode trazer uma consequência muito mais severa. Faltou algum secretário? Faltou, acho que a questão do... o Odirley. Odirley, a gente tem... Odirley Comim? É uma brincadeira, mas a gente tem o Odirley lá quase como um peão, o cara que trabalha nessa função de secretário-geral. Faltou alguma coisa? É a casca de bala. Tudo que é abacaxi cai no colo dele, ele está sempre correndo para um lado e para o outro, se empenhando ao máximo para resolver os problemas das outras secretarias e deixar ainda em dia o serviço que pertence à secretaria dele. Então a gente está trabalhando bastante. As críticas a gente recebe bem, não recebe como crítica, recebe como uma orientação para melhorar o nosso trabalho. Podem ter certeza que os próximos 30 meses aí vamos trabalhar muito para fazer esse famoso melhor. O senhor falou das escolas aí, o senhor falou da questão da vacinação, depois não criar uma campanha de ir até as escolas, falar com os pais, fazer um chamamento e vacinar as crianças, talvez na escola, lá no seio escolar. Antigamente tinha isso, né? Eu lembro que fui vacinado na escola. A gente não pode fazer isso sem autorização do pai. Então está sendo feita uma campanha. Não, é só uma pergunta. A Secretaria de Saúde e de Educação fez uma campanha conjunta e os alunos estão levando para casa
a instrução, porque... O pai levar até o posto. Vai levar até o posto. Isso aí. Porque a gente quer muito que a vacinação... Senão é fácil, né? Se fosse, né? Exatamente. Há uma certa confusão, vou ocupar um pouquinho mais o espaço de tempo aqui. Não, tranquilo. Há uma certa confusão, Rodrigo, porque as pessoas pensam naquela vacina que se fez para o Covid, que era uma vacina diferente, era uma vacina concebida de uma outra forma. E a vacina da influenza é a vacina antiga que nós sempre fizemos. Que Já estava no calendário, não foi uma coisa... Não, é que ela não tem manipulação de DNA, é o próprio vírus que vai replicando e traz o antídoto. Então é isso que é essa vacina dessa forma. A vacina do Covid é que havia manipulação de DNA e era isso que assustava as pessoas. Mas vou frisar que a vacina da influenza que está sendo aplicada não tem manipulação de DNA. Ela é a vacina que já existia. A vacina antiga. Desde o Covid foi uma coisa diferente que veio aí. Pode falar, Marcos? Eu acho assim, ó, Rodrigo, que um dos pontos importantes da nossa administração é a parceria do secretariado, né? A gente, nenhum quer ter mais ego do que o outro e quando um necessita, o outro está lá para ajudar, para alcançar. Importante. Isso tem sido uma parceria muito importante, sabe? Isso soma bastante, e tanto com a administração como com os colegas, né? Uma equipe homogênea, né? Isso. E outra coisa que eu havia esquecido, o calçamento do Pontão do Butiá em 20 dias está sendo encerrado, uma obra muito importante para aquela região, para a nossa comunidade lá, e que em 20 dias está sendo entregue prontinho. Muito bem, aí a questão também, teve uma emenda agora para Campininhas, né? Para o salão do comunitário das Campininhas lá. Importante, a deputada Ana Ortiz trouxe uma emenda juntamente com o Tomás, nosso vereador aí do PP. A comunidade das Campininhas vai ser agraciada com a conclusão do ginásio municipal, do ginásio deles, da comunidade, que está lá ele só tem a cobertura, não tem conclusão, vai ser fechado, vai ser colocada parte elétrica, vai ter copa, vai ter banheiro, vai ter o ginásio à altura do que a comunidade merece. Muito bem, e aí as informações então, né? Obrigado, Marcos, obrigado, Juliano, também pela presença aqui. Seriam essas informações então para hoje. Fechamos por aqui então o programa semanal da Prefeitura Municipal de Espumoso, né? O nosso executivo municipal aqui em foco, nesse horário, sempre aos sábados. Muito obrigado pela participação de vocês, bom final de semana a todos. A você que está nos ouvindo também, um ótimo final de semana e até sábado que vem, se Deus assim nos permitir.